Moto2, Corrida de Espanha. Que caixa de surpresas que este grande prémio foi. Este fim de semana foi, em termos de corredores e corrida, foi um grande prémio cheio de opostos, reversos. Aconteceu quase tudo ao contrário daquilo que parecia. Tudo aquilo que parecia ser prognósticos, tudo aquilo que parecia dar indicadores do que ia acontecer em corrida, aconteceu quase tudo ao contrário. Vamos começar por o Bagnaia. Paco Bagnaia, líder do campeonato, durante as sessões de treinos e durante a qualificação, as imagens do Bagnaia era a de um corredor que estava à vontade no circuito, conseguia esticar trajetórias, conseguia aprofundar travagens, conseguia levar a moto mais longe do que quase todos os corredores. Imagem após imagem, era impressionante a forma como Bagnaia conseguia dominar o circuito através de uma condução levada ao extremo. Percebia que este corredor ia ter um fim de semana incrível, não só nas sessões de treinos, mas ia ser um corredor dominador na corrida, se não eventualmente mesmo a vitória. Depois a seguir temos Alex Marquez. Para mim, Alex Marquez, a par de Paco Bagnaia, era um corredor que exibia exatamente os mesmos sintomas. Trajetórias incríveis, travagens para as curvas no limite, com motos atravessadas, que outros corredores não sonhavam sequer em fazer. Era tudo o que Alex Marquez estava a fazer com a sua Mark VDS, levada ao extremo, curva após curva, utilizando todo o terreno da pista. A Mark VDS tinha em Alex Marquez neste fim de semana de corrida em Espanha, sem qualquer sombra de dúvida, a possibilidade de levar Alex Marquez novamente a um pódio e possivelmente até um primeiro lugar. Sessões de treinos e qualificação completamente de feição para Alex Marquez. Poucos pilotos conseguiam ter o desempenho do espanhol. Todos os indicadores davam informação que Alex Marquez e também Paco Bagnaia estavam no topo de todas as expectativas para o que ia acontecer este fim de semana. Pasini teve nas sessões de treinos e qualificação bom desempenho, melhor do que Miguel Oliveira, mas uns furos abaixo daquilo que seria o que se esperaria para poder combater com Alex Marquez e com Paco Bagnaia. Brad Binder, por seu lado, teve sempre sessões, eu diria que ligeiramente a melhorar, sempre ali no top 6, 7, praticamente sempre dá melhores indicadores do que Miguel Oliveira. Parecia ser um fim de semana também positivo, pelo menos na fase inicial, treinos e qualificação, para o sul-africano da KTM. Johan Mir, o rookie da Mark VDS, continuava com as suas boas prestações. Não estava num top 3, mas para alguém que se sentava pela primeira vez em Moto2 no seu primeiro ano, voltava a ter boas prestações durante os treinos livres e tudo apontava para um top 10 em corrida, desde que a corrida fosse semelhante a tudo o que Johan Mir estava a conseguir produzir durante os treinos livres e qualificação. E finalmente Miguel Oliveira. Fim de semana de Miguel Oliveira foi um fim de semana tão aparatoso, tão difícil para os fãs cá em casa, complicado de digerir numa fase inicial, com factos tão estranhos como o facto de Miguel Oliveira se ter... Bom, digamos que o Miguel, durante as primeiras sessões de treinos e qualificação, foi alguém cujos tugas tiveram que ver literalmente a afundar-se nas posições. Durante as sessões de treinos era possível ver a confiança a ir-se embora, a dificuldade em manter a KTM no top 5, a facilidade com que todos os outros circulavam em pista, encontravam as linhas ideais, encontravam o ponto de travagem correto, conseguiam, à medida que cada sessão de treinos ia se aproximando do fim. O Miguel era o único que seguia em sentido contrário, era o único que não conseguia melhorar o seu tempo. Sessão após sessão era fácil ver o Miguel, à medida que o tempo ia passando, a ficar para trás, sem setores vermelhos no circuito,
e com todos os outros a darem indicadores de que iam entendendo, iam aprendendo sessão após sessão tudo aquilo que era necessário para não só conseguirem ter uma boa qualificação, mas estarem completamente positivos durante a corrida, saberem onde poderiam extrair as melhores ultrapassagens, os melhores tempos, enfim, conhecerem os cantos à casa numa corrida espanhola aqui mesmo ao lado. Portanto, por um lado, o Miguel tinha esta coisa de era de longe um fim de semana de pesadelo, mas por outro lado tinha a notícia de que a KTM assinava com ele o contrato que qualquer piloto português e mundial poderia sonhar, um contrato de conduzir no ano que vem uma MotoGP, enfim, tudo aquilo que o Miguel poderia sonhar neste fim de semana estava concretizado. Miguel assinava e isso eventualmente poderá explicar toda esta confusão mental, toda esta falta de assertividade, falta de concentração, momentânea desconcentração que o Miguel estava a passar. Eu não sei até que ponto é que o Miguel, que normalmente é um dos pilotos mais concentrados, mais focados, mais capazes de interiorizar tudo o que está a acontecer e focar-se na única coisa que está a fazer, eu não sei até que ponto é que pela primeira vez o Miguel terá experimentado um fator capaz de o desconcentrar daquilo que normalmente é o seu foco de concentração, a corrida, o fim de semana, tudo aquilo em que ele tem que estar a olhar, tudo aquilo em que ele tem que estar a trabalhar. Eu penso que pode ter sido isso, o Miguel, com a assinatura da passagem ao MotoGP, talvez tenha sido isso. E já agora o parabéns ao Miguel, parabéns, vai ser qualquer coisa de espetacular vermos o nosso Tuga no ano que vem a conduzir uma moto no topo da classe de motos em MotoGP. Bem, mas isso ainda está longe. Depois, como eu estava a dizer no início, este fim de semana foi um fim de semana completamente de opostos, de reversos. E isso fica explícito quando começamos a ver a corrida de Moto2. Para começar, Bagnaia era um piloto que parecia estar a seguir o andamento dos demais, de Lorenzo Baldassari, de Alex Marquez, dava a indicação de que provavelmente não estava a querer atacar muito numa fase inicial, estava a querer guardar o melhor da moto para o fim, não necessitava, afinal de contas ele é o líder do campeonato e para ele bastava deixar os outros seguir na frente, deixar aproximar a corrida do fim, eventualmente atacar, e mesmo que não atacasse para primeiro, ficasse em segundo, ele como líder de campeonato as coisas estavam seguras. E eu fiquei com essa sensação, especialmente depois de ele ter até dado também uma entrevista onde dizia que este ano ele tinha uma moto que lhe permitia fazer coisas que nunca tinha conseguido experimentar fazer nos anos anteriores, trajetórias, curvas, linhas, aceleração, conduzir no limite, correções. Fiquei numa fase inicial da corrida com a sensação que Bagnaia estava a digerir a corrida, estava a controlar. Afinal de contas, Bagnaia foi um dos primeiros opostos, das primeiras coisas que não aconteceu exatamente como aconteceu durante os treinos. Bagnaia não conseguiu nunca liderar a corrida, e se Alex Marquez não tivesse caído, provavelmente Bagnaia teria terminado em quarto lugar, ao contrário da terceira posição em que finalizou. Portanto, não é uma má posição para Bagnaia, continua líder, ainda assim perdeu vários pontos para Baldassari e também para Miguel Oliveira. Outro das corridas completamente opostas e talvez o maior derrotado deste fim de semana em Moto2 é sem sombra de dúvida o espanhol Alex Marquez. Alex Marquez, que durante as sessões de treinos tinha estado imparável, tal como Bagnaia, Alex Marquez oferecia as melhores imagens durante as sessões de treinos e qualificação. Durante a corrida, Alex Marquez, também como Bagnaia, parecia
momentaneamente estar a controlar a corrida. Eu durante as primeiras voltas achei que na cabeça de Alex Marquez estava provavelmente a equipa e a voz do pai a dizer: não cometas erros, não queiras ir para a frente, deixa os outros controlarem a corrida, no fim faz o que puderes, ganha se conseguires, mas deixa os outros queimarem os pneus, deixa os outros controlarem a corrida, deixa os outros cometerem erros, deixa os outros caírem e vai ganhando posições. Numa fase inicial parecia tudo isso que estava a acontecer, até o momento trágico em que, quase de forma inexplicável, ali uma travagem, inserção em curva, e depois no momento de aceleração a moto quase que inexplicavelmente digere muito mal, parece, o momento de aceleração, e Alex Marquez vê a corrida completamente deitada ao chão. É um momento completamente triste para a equipa Marc VDS. É uma pequena tragédia novamente para Alex Marquez, que é um piloto extremamente talentoso, que eu gosto de ver correr, mas que ao mesmo tempo me deixa ver uma das diferenças entre, por exemplo, vários pilotos como Alex Marquez e no nosso caso o Tuga Miguel Oliveira, que é consistência e capacidade de conduzir voltas sem erros, sem cair. E Alex Marquez tem tido, desde o ano passado, uma sessão de quedas e de erros e por vezes também de azares, diga-se em verdade, mas é uma sessão que começa a ser um bocado dramática para o espanhol, porque acaba por muitas vezes estragar corridas, estragar fins de semana que pareciam garantidos, estragar corridas, neste caso a corrida caseira do espanhol. Começam a danificar um pouco a imagem do espanhol, que começa a acumular muitas desistências, muitas quedas não forçadas. Enfim, no caso do espanhol, Alex Marquez tem um fim de semana para esquecer, e eu diria que eventualmente é o grande perdedor deste fim de semana, porque estava bem classificado na tabela de pontos e é o único piloto que não faz nenhum ponto no grande Prémio de Espanha. Portanto, sai deste grande prémio sem pontuação, sem sombra de dúvidas, o único derrotado, mas da pior forma, porque nem sequer termina o grande prémio. Depois, para mim, o grande vencedor para mim é Miguel Oliveira. Muitos poderão dizer: não, quem ganhou foi o Baldassari. Sim, o Baldassari realmente ficou em primeiro lugar, ele é o grande vencedor, mas do ponto de vista moral, do ponto de vista do oposto daquilo que aconteceu durante o fim de semana, do ponto de vista do oposto daquilo que seria expectável, depois de um fim de semana em que Miguel Oliveira parecia o Titanic a afundar, depois de um fim de semana em que Aki Arjun, o patrão da KTM, se referia a Miguel Oliveira como não percebia o que estava a acontecer porque a moto estava boa. O que aconteceu na corrida foi exatamente o oposto do fim de semana, o reverso da medalha. Se me dissessem que o Miguel Oliveira ia ter este desempenho para terminar no segundo lugar, claro que eu ficaria contente, mas no meu subconsciente eu saberia que provavelmente quem me estava a dizer isso não estava a conseguir dizer com análise factual de tudo o que estava a ser visto em pista. Bom, a corrida do Miguel Oliveira é simplesmente maravilhosa. Arranca de uma 14ª posição com todo o karma do que tinha acontecido no fim de semana, e logo nas primeiras voltas consegue recuperar várias posições, de 14º para 8º lugar, mais tarde para 7º, 6º, 5º, 4º, até chegar à sua segunda posição com que terminou a corrida. Durante algumas voltas confesso que senti algum receio, porque quem assistiu à qualificação onde o Miguel Oliveira ficou em 14º, deve ter ainda na memória que nos últimos 5 minutos Miguel Oliveira caiu quando estava a tentar fazer
alguma coisa por uma boa qualificação que se afundava, e a sensação após a queda é que o setup talvez não tivesse bom, Miguel não estava confiante e ao tentar levar alguma coisa um pouco mais longe, a queda aconteceu, e isso dava aquela ideia de que se o Miguel eventualmente se esforçasse, arriscasse em corrida, as coisas poderiam não ocorrer bem. E então durante essa fase de ascensão na corrida, a sensação que eu tive foi que o Miguel eventualmente estava a arriscar. Claro que a gente quer que o Miguel chegue mais longe, mas uou, que ascensão incrível que foi! Se alguém me dissesse que o Miguel ia subir até ao segundo lugar sem atravessar a moto ou sem momentos de susto, eu diria ok, espero que isso aconteça, mas não estou a conseguir visualizar isso com facilidade, mas foi exatamente o que aconteceu. Miguel entrou em modo guerreiro, em modo chefe, em modo boss, levou a moto, conseguiu fazer com a sua KTM aquilo que eventualmente parecia impossível durante este fim de semana, levou a moto praticamente até ao topo e durante algumas voltas conseguiu estar junto de Lorenzo Baldassarri. Depois, quando percebeu que Baldassarri estava em modo absoluto 100%, numa fase final, Miguel, creio que de uma forma extremamente inteligente, assegurou o seu segundo lugar, assegurou, creio que 20 pontos para a classificação, extremamente inteligente, não havia necessidade, nem creio que poucos tugas, provavelmente em casa, quereriam que ele arriscasse cair para ir buscar mais pontos do que um segundo lugar. Foi uma corrida completamente de opostos. Fim de semana para esquecer, corrida para relembrar. Miguel de Oliveira é talvez o vencedor desta corrida. Bom, e falta apenas referir o verdadeiro vencedor em termos pontuais, em termos de posição no pódio, que é Lorenzo Baldassarri. Lorenzo Baldassarri teve uma corrida incrível, uma corrida de sonho. Eu creio que não vi Lorenzo Baldassarri a cometer qualquer erro, não vi a moto de Baldassarri mostrar qualquer tipo de problema, o corredor pareceu completamente a fluir em pista, a moto parecia talvez a moto mais adaptada ao circuito espanhol. Toda a gente sabe que Baldassarri é um grande piloto, extremamente talentoso, talvez não tenha sempre a moto necessária para estar lá na frente, mas Baldassarri conseguiu uma primeira posição, venceu a corrida, parabéns também a Baldassarri. E a mensagem final deste vídeo é para Miguel Oliveira, que vai estar no campeonato em MotoGP no ano que vem. Parabéns, Miguel. E todos vocês que estão aí em casa, se gostaram do vídeo, por favor, cliquem em like, subscrevam. Obrigado, até o próximo fim de semana.